Olá, boa noite a todos e todas que já estão entrando. Que ótimo contar com você nesse encontro dessa noite. Um encontro espetacular, vai ser muito legal, como outros têm acontecido aqui. Hoje vamos estar juntos com um amigo precioso de todos nós, o Leandro, pastoreou nossa igreja por muito tempo. Tivemos o privilégio de trabalhar, eu tive o privilégio de trabalhar junto com ele, e que precioso isso. Ele já está aqui, já vou incluí-lo em nossa conversa, porque a gente quer ganhar tempo e aproveitar ao máximo essa oportunidade de estarmos juntos. Mais uma vez, a todos e todas que estão chegando, sejam muito, muito bem-vindos. Meu querido amigo Leandro, eu estou invertido? Eu acho que você tem que virar para colocar o seu celular em pé, que aí... Isso. Aí nós ficamos no plano. Que bom ver você, meu amigo querido. Como é que você está? Antes de conversar, fala sobre você. Uma honra, Uziel, querido. Que bom revê-lo, meu amigo. Que saudade. Saudade de Vitória, saudade da IBPC. Bom te ver demais. Você continua bonito pra caramba. Que prazer, cara. Sempre, né? Estou de volta a minha Andradina, Zé. Fizemos um giro. Depois de 25 anos, estamos de volta à nossa terra natal. Está tudo bem, graças a Deus. Prazer de todo coração estar aqui com você, com todos que participam desse momento. Obrigado pelo convite, me sinto feliz e honrado por esse instante, queridão. Meu amigo, olha, desde já, obrigado a você por ter aceitado a gente poder dividir esse espaço, nós que dividimos a vida por tanto tempo. Verdade. Dividimos tantas coisas, dividimos a mesma igreja, dividimos o mesmo espaço ministerial. Foi tão precioso, inesquecível, na verdade. Então, vai ser fácil me emocionar, viu, Ziel? Vai ser fácil. Me reencontrar aqui, amigo, está sendo bom demais. E obrigado, um beijo carinhoso para você já, para a Claudinha. E obrigado. Que estão felizes aí, né? Sim, estamos perto da família, o que é um benefício valioso em meio ao que estamos vivendo. Acredito bastante oportuno o meu próprio contexto para a realidade que nos traz a esse tempo de reflexão, a esse papo terapêutico. Bom demais. Bom, eu queria aproveitar muito mais você, a gente ficar aqui se falando, mas vamos ter outras oportunidades em outros espaços. E aqui eu quero beneficiar as pessoas que se uniram a nós, para a gente poder colher e ouvir de você e crescer com aquilo que você vai nos trazer hoje. O nosso papo é sobre a alma humana, suas dores, suas vozes. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é, do ponto de vista da psicologia, você que tem caminhos aí na teologia, caminhos na psicologia, tem se aprofundado na filosofia, mas, sobretudo, uma pessoa de experiência, pessoa que eu conheço e que vive. Mais do que ler, viver conta, né? Demais. Amigo, como é que você, a partir da perspectiva da psicologia, você definiria o que seria a alma humana na perspectiva da psicologia? Riquíssimo, enorme pensar nisso, é uma enormidade pensar nisso. Ao pensar sobre a psicologia, pensando a alma humana, de um pressuposto básico, a priori, de que se seria exatamente a perspectiva do comportamento humano, ou numa perspectiva de fora para dentro, ou de dentro para fora. Pensando que há dois grandíssimos eixos, é um tanto quanto reduzido isso, mas é uma forma sintética de pensar, que tem um olhar que é mais estereotipado, que pensa o comportamento humano no que a pessoa faz, ou o humano faz, ou as comunidades fazem, ou a sociedade gera. Então, é mais o produto do comportamento humano,
E existe aquele campo que eu sou apaixonado e entendo a vida a partir dele, que nós poderíamos chamar de psicodinâmica, que entende o humano a partir do aspecto dentro, de dentro para fora. Ou seja, o humano é o que ele expressa a partir de si mesmo. Isso, obviamente, perpassa a teologia no sentido da essencialidade. Afinal de contas, nós temos uma condição humana que nós carregamos, que nós arrastamos. Você sabe, como meu amigo, que eu não sou simplesmente alguém que olha para a dor do outro. Eu sou alguém que sabe o que é dor, alguém que dói, alguém que enxerga suas próprias condições humanas. Então, no meu olhar, psiquicamente falando, o fundamental do humano é o que está dentro da pessoa. O fundamental do humano é o que ele faz a partir de si. Esse é o nosso dilema histórico. O nosso dilema histórico é o que a gente vai compondo socialmente a partir do que nós somos enquanto pessoas, sujeitos. E aí vem os dilemas históricos da humanidade na composição cultural, histórico-social. Me lembrei de Eclesiastes, não dá para fugir disso. Eu amo os livros de sabedoria, porque eles são um tanto quanto existencialistas, eles são profundamente honestos sobre a condição humana. Então, efetivamente, a condição humana é aquela de quem já traz em si o defeito, a quebradura, a condição caída, sombria, e a partir daí a gente vai compondo a existência, né? Enquanto pessoa, enquanto família, enquanto sociedade. Portanto, pensando psicologicamente, o meu olhar é mais este, que parte da essência para a existência, que parte do que há dentro para compor o que a gente faz da vida. Por isso, eu acho que esta tendência de nos ler e nos medir pelo que fazemos, ela é ingrata com a nossa condição humana, porque o que nós fazemos como retrato de quem nós somos é bastante comprometido. Você está dizendo que a gente tem escravizado o ser humano na perspectiva da performance, então, né? Bastante, Uziel, bastante. Felizmente, eu sou pequeno nessa reflexão, mas tem muita gente grande reconhecendo isso. É impossível dar conta disso. Uziel, nós estamos surtando socialmente a partir disto. O retrato atual, a condição deste momento, globalmente falando, apenas é um espelho, é uma projeção, é um retrato do que nós estamos construindo enquanto humanos e enquanto sociedade, numa perspectiva que não é humanizadora. Eu não quero ser meramente humanista no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é humanizador, a gente não tem como dar conta assim. A gente não tem como ser malabares desse jeito. Não dá para dar conta de ser bem-sucedido em todas as esferas humanos-sociais. Nós não damos conta disso, a gente vai quebrar, a gente vai colapsar, a gente vai surtar, não tem jeito, não dá para escapar desta égide. Me lembrei de uma obra do Freud muito significativa. Ele morreu em 1939, ano que meu pai nasceu, 81 anos atrás. Ele publicou em 1929 uma obra que é famosa, muito conhecida e facilmente acessada, que é o Mal-Estar da Civilização. Cara, basicamente nessa obra ele defende que nós vamos quebrar, que a gente vai quebrar. Ele tinha razão, Ziel. Nós vamos quebrar, porque nós estamos tentando preencher o nosso vazio com o que não preenche, com o que não dá conta. Nós temos um vazio, isso é humano, porque ele aponta para algo que no século XIX vários filósofos existencialistas apontavam. Bem, existencialista que eu usei de
de bate-pronto, mas que apontavam, que é o fato de que nós negamos e tentamos evitar a finitude. Não tem jeito, vai acabar. Uhum. E como a gente não sabe lidar com isso e a gente não quer pensar o tema da morte, nós não queremos pensar na morte. A gente quer pensar na vida, mas a morte é inevitável. Então, como nós não queremos pensar, a gente tenta preencher o vazio de toda forma possível. E o mal-estar da contemporaneidade é fazer da tecnologia, das ciências, do prazer, da busca de si mesmo, do narcisismo, a sua tendência de preencher o vazio. Como isso é inglório e não vai acontecer, a gente surta. Cara, muito provocativo tudo que você está falando. Eu estou tentando ir para a próxima pergunta, mas estou agarrado nessa aí. Obrigado, bondade sua, meu amigo. Eu lembrei aqui, e a ponte que me deixa confortável com você, porque a gente transita na teologia também, e eu me lembrei daquela parábola de Jesus, do rico que enche o celeiro e fala, agora você está bem, só desfruta. Quer dizer, nós estamos fazendo a mesma coisa, nós somos ainda aquele cara que tem celeiros, e o que a gente coloca hoje pode ser outra coisa. Os nossos celeiros mudaram, mas a gente continua tentando satisfazer com o que nos satisfaz. Exato, Cara, exato. Muito legal isso que você está falando, muito legal. E essa exato, amigo. Por favor, perdão, pode falar, meu amigo. Estou aqui para te ouvir. Obrigado, obrigado. Não, por isso, aí a gente passa a ter sintomas sociais que estão atrelados às questões humanas, pessoais. Se por um lado, Zé, nós precisamos reforçar o valor do indivíduo, da pessoa humana, você e eu sabemos que em igreja local, né, nós estamos aqui num canal da IBPC, uma igreja que você ama e serve, e que eu participei num momento muito particular e especial da minha vida. Eu acho que vale ressaltar aqui, Zé, o meu testemunho pessoal de que a melhor experiência que eu tive em 20 anos de atividade pastoral foi aí em Vitória, na Igreja Batista da Praia do Canto, e eu posso dizer isso com sinceridade, né? Com sinceridade. Nós que participamos da igreja local e que sabemos do valor da comunidade cristã, o valor da experiência cristã, a gente vai poder perpassar isso um pouco mais, mas o que está acontecendo é que os sintomas são inevitáveis porque nós estamos nos perdendo nos próprios desejos que temos e que são equivocados em si. Uhum. Nós não sabemos lidar com a tristeza. Nós não queremos ficar tristes. Mas como não ficar triste? É impossível. Uhum. Nós não sabemos elaborar um luto, Zé, não sabemos. Claro que pessoas, quando perdem entes queridos e muito próximos, são obrigadas a lidar com o luto, porque isso invade a vida delas. Mas eu me refiro ao luto básico, ao luto de você perder um emprego, perder um relacionamento, de você ter que mudar de cidade, de você ter que dar um rompante na vida. Nós não sabemos elaborar, nós queremos negar, evitar. Evitação é uma tendência absolutamente sintomática dos nossos dias. Eu faço coro com a fala do Luiz Felipe Pondé, quando ele diz que nós estamos numa era do ressentimento. Nós somos ressentidinhos. Somos pessoas ressentidas porque a gente não elabora a nossa dor. A dor é evitada. A dor é deixada de escanteio, mas ela não se resolve a si mesma, né? E aí nós começamos a ter sintomas diversos, meu amigo. E tem algo que assusta e assombra, que é o suicídio. Assombra. Todos os profissionais da área de saúde mental, todos estamos assustados com os índices. Porque, Zé, há uma grande ambivalência aí, há uma grande contradição. Meu Deus, nós não estamos numa sociedade dita mais evoluída, com mais tecnologia, com mais acesso, com mais respostas possíveis, só que os índices crescem assustadoramente. Eu tenho até um exemplar aqui, ó, deste manual. Esse manual é o manual clássico da psicopatologia no mundo. Ele tem quase 1000 páginas hoje.
a quinta edição, que é de 2015. Ali estão, esse é o mais importante do mundo. O CID-10, que já tem a 11ª versão, que é da OMS, é tão importante quanto. Mas este da APA, da Associação Psiquiátrica Americana, que toda psicopatologia no mundo inteiro versa, através deste manual, as perspectivas clínicas, cara, em 1980, esse manual tinha menos de 200 páginas, na sua 3ª versão. Em 94, aproximadamente, com a 4ª versão, foi um salto em pesquisas e descobertas do sofrimento psíquico. Neste atual, entrou os sofrimentos com a tecnologia para o manual. São quase 1000 páginas. Basicamente, há um grito em relação à pulsação sintomática. Os sintomas aparecem cada vez mais. Ou seja, nós estamos mais desequilibrados. Uhum. Não é uma palavra boa, eu não gosto da palavra equilíbrio. Ela é muito apolínea, como diria o Friedrich Nietzsche. Ela é muito do Apolo, da beleza, da imagem, do equilíbrio, né? Ela é muito estática, ela é muito idealizada. Porém, nós não estamos dando conta, Uzi, nós não estamos dando conta de ser sujeito, né? E aí, como está transbordando, os índices de suicídio sobem drasticamente e preocupam a todos nós, inclusive no meio cristão protestante, cristão evangélico, com suicídio de pastores que tem nos assombrado e nos preocupado. Portanto, está havendo esta contradição de uma sociedade que se diz mais performática, mais capaz, mais potente, mais acessível, mas que está, na verdade, revelando cada vez mais o seu dark side, o seu lado sombrio, o seu sofrimento humano existencial. Aí o Freud passa a ser muito reconhecidamente valorizado, inclusive na psicanálise contemporânea, mas dentro do mundo psi a gente reconhece que nós não estamos bem, basicamente. Cara, quer dizer, a gente provocou nessa live um título que fala das vozes e das dores da alma humana. Então, as dores, elas... Difícil, não dá para falar de gente, não falar de dor. Né? Não dá, verdade. E existem, e você localizou a alma a partir de uma realidade que vem de dentro, é do ser. É uma realidade que sente dor. É uma realidade fundamentalmente. Verdade. Né? Como é que você poderia nos esclarecer esses dois substantivos aplicados à alma humana? O que seria a voz da alma humana e o que seria a dor da alma humana? Zé, lindo o título, cara, lindo o título. Fiquei encantado com o título, porque me fez pensar em aspecto mais causal, basal, e o aspecto sintomático, reativo, resposta. Esse é o dilema. O dilema é que a gente olha na superfície sempre. Aqui, superfície não quer dizer algo artificial, inválido, quando a gente se refere a alguém como superficial. Não, superfície é onde as coisas aparecem. Então, assim, a superfície é muito importante. Uhum. A superfície é muito importante porque é lá que eu exprimo, que eu faço aparecer aquilo que vem de mim. Acontece que, como nós estamos numa sociedade muito apolínea, partindo da imagem, daquilo que eu consigo fazer acreditar, daquilo que eu transmito para os demais, que eu arranjo em mim para fazer impacto no outro, para tentar provocar o outro, não, melhor, impressionar o outro, a gente está abrindo mão da subjacência, do que está por debaixo das coisas. Eu acho que o título que você trouxe fala disso. As vozes são elementos mais da base. Porque eu vou dar um nome aí, muito conhecido, mas que eu acho que é mal interpretado, que é o conceito de angústia.
Por exemplo, na psicopatologia, angústia é visto como sintoma da ansiedade. Ai, eu estou angustiado. É porque você está ansioso. Ah, eu estou com um aperto no peito, sabe? Não estou me sentindo bem. Tem algo acontecendo, sintoma de ansiedade. Cara, mas angústia não é isso. É muito mais que isso. Angústia é a fonte das coisas. Angústia é de onde os afetos saem. Uhum. E aqui afeto não é uma palavra bonitinha. Ah, eu sou afetivo, que fofinho. Não, afetos são emoções. E emoções são amorais, como raiva. Raiva é extremamente humano. Inveja, vamos ser shakespeariano agora. Inveja é extremamente humano. Usei o extremamente. Como não sentir inveja? Vai um cristão dizer que não, a inveja não é de Deus, então eu não sinto inveja, então você não sabe trabalhar a sua inveja. Você não sabe elaborar a sua inveja. Porque se você não for capaz de admitir que sente raiva, você não lida bem com a sua raiva. Os afetos saem de onde? Do aspecto basal. E aí dá para chamar isso de angústia. Nós somos, o Ed René fala isso também, nós somos seres agonizantes, né? Então nós somos seres efetivamente angustiados. Ou vamos chamar biblicamente de natureza pecaminosa. Se nós somos essencialmente pecadores, nós não somos bonitinhos, nós somos seres em formação. Então, as vozes vêm da angústia. Se vêm da angústia, as vozes não são fáceis. Elas não são fáceis. E aí o que acontece com a dor é resposta das vozes. A dor é sintomática. A dor já vem para a superfície. A dor aparece, não tem jeito, eu não escondo, Uzi, ela aparece na minha pele. Uhum. Você vai a um dermatologista, tem algo estranho, ele diz... A gente pode trabalhar isso paliativamente, mas você precisa trabalhar suas emoções. Aparece no aparelho gastrointestinal, aparece na minha condição existencial. As dores, elas ou psicossomatizam, ou elas interferem no comportamento. Então, amigo, nós estamos lidando com algo irredutível. Não dá para fugir. Não dá para mudar de país achando que vai ficar bem. Não dá para mudar de igreja achando que vai ficar bem. Não dá para tratar nesta base aquilo que vem de dentro. Então, definitivamente, as vozes, elas ecoam porque é necessário que seja assim. É assim que nós nos humanizamos, é assim que nós nos constituímos sujeito, é assim que nós nos tornamos pessoas. Então, para mim, vozes vêm desse elemento basal angustiante, e as dores são a efetivação dos sintomas do existir, e que pode ser que com você, comigo, com as demais pessoas que nos acompanham, nós tenhamos uma diversidade dessa manifestação, mas o nome disso continua sendo dor existencial. Paz, eu queria regurgitar uma coisa que você falou aí, né? Por favor. Essa angústia que tem voz, né? E que essa voz precisa sair, precisa ser dita, né? A negação dela é terrivelmente danosa para o ser, né? E nós já partilhamos diversas vezes as nossas perspectivas sobre Deus, e nós concordamos que Deus é o ser por excelência, onde o ser humano pode ser ele mesmo. E ali, você, como na sua experiência pastoral, você concordaria comigo ao dizer, eu faço uma afirmação de que nós talvez estejamos, como religiosos, construindo um lugar, um espaço chamado igreja, que tantas vezes é antagônico à alma humana e, por isso, antagônico a Deus? Meu amigo, eu posso falar à vontade a respeito? Pode. Porque, Uzi, eu vou falar na perspectiva de alguém que, inclusive, neste momento está fora do contexto funcional da igreja como pastor. Eu tenho 20 anos de experiência pastoral e nós compartilhamos exatamente este mesmo sentimento. Por quê?
Porque nós estamos fazendo exatamente o que compartilhávamos anteriormente enquanto igrejas, enquanto comunidade de fé. Nós estamos tentando tapar o buraco. Uhum. Nós não queremos reconhecer algo que nós costumamos falar por excelência. Nós costumamos falar que somos pecadores. Quem não é pecador, atire a primeira pedra. Mas nós atiramos a pedra o tempo todo nos pecadores, a começar dos diferentes. Então, numa perspectiva de comunidade de fé, nós nos tornamos antagônicos quando nós deixamos de enxergar a dor do outro a partir da minha própria, porque esse é o diferencial. Lá no Sermão do Monte, o nosso mestre disse: você vê o cisco no olho do seu irmão e não enxerga a trave no seu olho. O ponto fundamental é este. Nós estamos nos tornando desrelevantes. Nós estamos num tempo em que as comunidades cristãs são gigantescas, elas fazem socialmente coisas, mas o discurso delas não é convincente mais. Há alguns pensadores que entendem que nessa virada do século XX para cá, dos anos 90 para cá, houve uma desverticalização social. Nós somos uma sociedade horizontalizada. Uma sociedade horizontalizada significa dizer, com exceções, nós ainda temos no globo países em que a hierarquia é poderosa, determinante, politicamente falando, mas nós estamos numa horizontalidade que fragmenta demais as coisas e faz com que o que a gente diz não convence mais. Né? Portanto, se a gente apenas dizer assim, nós precisamos fazer mais do que falar, também é retórico. O que nós precisamos reconhecer, na minha opinião, é a nossa condição. Uhum. Porque se eu reconhecer que se Deus me trata pelos meus resultados, que Deus me vê pelo que eu acho que Ele espera de mim, que a relação entre Ele e eu, entre eu e a vida, demanda fazer o certo, dar os frutos, funcionar, nós não podemos dar conta disso. Se eu puder partir da trave no meu olho e reconhecer que a construção de uma comunidade onde as pessoas se assumem pecadoras, e elas começam a tratar umas das outras num sentido mais horizontal, mais humanizador, eu acredito que nós podemos ter uma relevância maior. Eu sou o retrato de quem cansou de igreja. De quem tem vontade, eu não tenho vontade nenhuma pelas experiências independentes, que eu acho que elas são equivocadas. Mas eu tenho vontade muito grande de ficar com as escrituras ao redor da mesa. Uma coisa mais simples, menos pompuda, menos narcísica, menos cheia de si mesmo. Porque o que eu percebo, Zé, é muito ensimesmamento no discurso, na ação e na prática. E aí, onde fica Deus nisso, amigo? Onde está Jesus de Nazaré? Onde está Jesus de Nazaré nas nossas práticas? Onde está Jesus de Nazaré e o seu amor nas nossas ações? Neste sentido, eu acredito que quanto mais reconhecermos a nossa condição de dor existencial, mais tem uma palavra que eu amo, que é a palavra quebrantamento. Mais quebrantados. Eu atendo pessoas, Uziel, há muitos anos. Você sabe disso, eu estou atuando exclusivamente hoje com consultório, já há algum tempo. E as pessoas mais feridas, mais doídas e mais entristecidas que eu encontro são pessoas que creem. Não que pessoas que não creem não sofram, não é isso. Mas eu estou dizendo que as que eu encontro mais sofridas são as que creem, porque elas creem de uma forma
em que elas não se aceitam. Elas não conseguem se aceitar, meu amigo. Elas não conseguem reconhecer a dádiva do amor de Deus, a pessoalidade desta ação, a oportunidade existencial que a fé nos traz. Então, a fé se torna ácida para elas, a antítese da vida, né? Se torna um dilema, uma dor, um sofrimento, porque contingências da vida chegam, né, amigo? Chegam o tempo todo. De repente você se vê numa situação que você não esperava, e naquela contingência você fica absolutamente absorto, você não dá conta dela, por entender que você não pode ser humano. Nós precisamos poder ser humano. Então, nesse sentido, eu acho que a perspectiva da angústia pode operar em nós um saber de Deus e um viver de Deus muito mais possível. Você falou da mesa, né? Que remete à comunhão, ao relacionamento, que é a natureza da nossa fé. A gente, para quem está aí nos ouvindo, está claro que a gente já transitou da psicologia para a teologia, e a gente vai fazer isso aqui o tempo todo. Né? Então, que bom. E na nossa fé, a mesa é fundamental, mas, sobretudo, o que ela significa. Né? Ela significa relacionamento. E o Tomás Halik fala uma coisa num sentido que o apóstolo João, na epístola, fala em outro. Eu acabei me lembrando disso enquanto você falava. E o Tomás Halik diz que se a gente perde de vista Deus, a gente perde de vista o humano. Já o apóstolo, lá na epístola, diz, se você perde de vista o humano, você perde de vista Deus. Tá? Eu queria juntar as duas coisas e te entregar essa bola. Se eu perco de vista Deus, o meu olhar para o ser humano se deteriora. Mas se eu perco de vista o humano, o meu olhar para Deus se corrompe. Como é que você recebe essa bola e o que você faz com ela? Amigo, que lindo. Alguém recentemente, eu não sei se você se recorda, Ziel, a gente já estava juntos. Eu acho que eu costumo ter uma memória afetiva razoável, aliás, é o meu grande instrumento de trabalho, a minha memória. Mas eu acho que foi em 2013 que nós tivemos aquele retiro da igreja, lá naquele SESC de Aracruz, eu acho que foi em 2013. E você lembra que você teve aquela ideia de fazer um momento em que você, Cláudio Quintes e eu sentássemos como os pastores lá da igreja, sentássemos e batêssemos um papo com as pessoas da igreja e eles perguntassem o que quisessem para nós, né? Sim, e aí o Jefinho me fez uma pergunta na lata, assim, você já pensou em desistir de ser pastor, né? E eu lembro que eu respondi assim, Jefinho, obrigado pela pergunta. Eu não só pensei, como eu desisti, eu falei para ele naquela ocasião, e sem nenhuma tentativa de soar impressionista, tal, querendo impressionar, eu realmente, a minha experiência na IBPC me fez ter vontade de ser pastor novamente e continuei ativo na atividade pastoral. Recentemente, alguém me fez uma pergunta um pouquinho mais dura, sabe? Você ainda acredita em Deus? A pergunta é bem mais difícil, né? Acho que, na verdade, a pessoa queria me perguntar se eu acreditava em Deus na perspectiva cristã, né? Porque, afinal de contas, a experiência que gera dor, a experiência que nos faz sofrer, é uma experiência que, assim como a gente encontra lá na poesia hebraica, do livro dos Salmos, as canções, a gente vê a passionalidade do coração, e a gente vê aquela confusão existencial e aquela dúvida sobre a vida, sobre si, sobre tudo, dúvidas de tudo, né? Eu acredito que essa sensação de será
Será que a gente não inventou isso tudo? Será que realmente não é fruto da imaginação humana, da necessidade da humana de preencher o vazio? Lá o vazio que o Freud, na perspectiva que escrevia, embora o Freud, sendo um judeu, o Freud era notoriamente um ateu, então ele não escrevia na perspectiva religiosa, ele escrevia na perspectiva psíquica, mas ele bateu nesse ponto, e nós conversamos aqui, falamos que a angústia é essencial. Se a angústia é essencial, será que nós não estamos tentando tapar a angústia? Será que a gente não está tentando responder, suportar a finitude, sabendo, sapientes que somos, de que a vida acaba, né? Lembremos que com a modernidade, mais especificamente com o darwinismo, essa foi uma perspectiva que afrontou a realidade de tudo que a gente constrói e cria para poder crer, né? E aí eu fiquei pensando em fração de segundos para responder, porque a resposta era fácil de dar, assim, de bate-pronto, mas eu entendi, porque a pergunta era mais do que simplesmente ouvir que eu dissesse, claro, sem sombra de dúvidas, creio, sempre crerei, mas era mais no sentido de, diante de tanta dor, onde encontrar Deus nisso tudo? Como não perder Deus de referência? Como fazer sentido? Aliás, a psicologia do sentido, ela é frankliniana, ela é do Viktor Frankl, né, que escreveu um tipo de abordagem que tem que fazer sentido à vida. Porque se a vida não fizer sentido, você está perdido. Você está perdido, você se perde na sua angústia. E aí você não vive, você se autodeteriora. Faz sentido, Zé, porque eu, na minha trajetória, vivi dores muito peculiares. Você me conhece, você sabe disso. Eu admiti recentemente, numa reunião que eu participei, e eu tive uma crise de depressão profunda, de um jeito que não se sabe explicar aos 17 anos de idade. E a partir de então, a depressão nunca deixou de ser uma realidade na minha vida. Ela sempre foi o que eu estou até com ele aqui, ó, com o livro do Andrew Solomon, ele chama de demônio do meio-dia, né? Vem lá do período monástico esta ideia, né? Então, quando você sabe o que é uma dor perene, a maioria das pessoas não tem depressão. Acontece que no final dos anos 90, no Brasil, a percentagem era de cerca de 7 a 8% de brasileiros. Amigo, hoje passa de 20%. Significa que 40 milhões de brasileiros são diagnosticados com o que foi chamado de mal do século no século XX. E, amigo, esse número é bem aquém. É bem aquém. A coisa é bem mais grave. E na minha vida adulta e pastoral, eu vivi momentos muito peculiares em que essa dor eclodiu outra vez. E diante disso tudo, com essas marcas da experiência com a vida, a pergunta é: onde está Deus? Eu me perdi dele, que é o que, em geral, o pensamento performático traz. O pensamento que normatiza a fé cristã diz que você se perdeu dele. Você sofre porque se afastou dele. Eu acho isso criminoso, Zé. Para quem trabalha com pessoas e acompanha pessoas, eu acho isso criminoso. Quem diz isso publicamente e difunde esse tipo de ideia, para mim, está prestando um desserviço à fé. Porque faz as pessoas entenderem que se elas sofrem porque merecem. Cara, eu sinto vontade de chorar ao pensar. Como se elas causassem suas próprias dores. Nós não vamos dizer que pessoas não causam suas próprias dores por escolhas ruins, lógico. Né? Quando as pessoas tomam más decisões ou fazem o que não deveriam fazer, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de essência, nós estamos falando
da vida de dentro para fora. Né? Vozes da alma. Então, pensando vozes da alma, é um desserviço dizer que as pessoas sofrem porque elas fizeram por onde. Você se lembra Davi dizendo nos seus salmos clássicos, o 32 é um deles, o 51 é outro salmo de confissão, em que ele diz, estou sofrendo por causa dos meus erros. Uhum. E como esses salmos são associados àquele episódio especificamente, com Batseba e tudo mais, a gente associa esse tipo de ideia à experiência com Deus, à experiência com a fé cristã. Uhum. E aí nós passamos a ter Deus no seguinte referencial: se está tudo bem, Ele está aqui. Se não está tudo bem, é porque alguma coisa o desagradou. E neste referencial de elástico de idas e vindas, a dor ela é insuportável. Então, a minha resposta para a pessoa foi a seguinte, e perpassa exatamente o que você disse do Thomas Halleck, que é a experiência. Eu não apenas creio em Deus, eu dizer que eu creio em Deus é pouco demais, é básico demais. Não, é mais do que isso. Eu creio em Deus personificado em Jesus. Eu creio em Deus na pessoa de Jesus, na concretude da experiência do Filho de Deus entre nós. Então, a minha perspectiva é cristã por causa de Jesus. Ela é cristã por causa do Cristo, mas parece só haver sentido se eu entender que Ele já me trouxe para si. E na minha entrega e no meu quebrantamento, a experiência com Ele já é plena, real, verdadeira. Então não é possível perdê-lo de vista, mas eu preciso estar consciente da minha dor. Uhum. Porque quando eu não estou bem, é porque eu estou tentando maquiar este vazio. Demais. Quando eu não estou bem, quando eu não estou bem, não é que eu esteja me esquecendo de Deus, porque isto é impossível. Ele outorgou a presença dele a mim. O que eu quero dizer com isso é que a partir do momento em que eu começo a desandar, é porque a minha condição humana não está sendo observada, percebida. Uziel, quanto menos a gente admite que nós estamos afetados, quebrados, que há uma interferência existencial em tempos como este agora, é óbvio que todos nós estamos pressionados demais. Estamos pressionados demais. Mas o que parece estar aparecendo é aquilo que já está acontecendo e sempre esteve acontecendo, que é a nossa negação das vozes. Então, utilizando a, para mim, espetacular ideia que você teve em criar o tema, nunca negue as vozes. Elas são necessárias, é com elas que você se comunica e o Espírito de Deus comunica para a gente criar sentido para a vida. Então, para eu responder sim, eu não apenas creio em Deus, como eu sou de Jesus, mas definitivamente só faz sentido uma experiência que me aninha, que me acolhe, que me abraça e que me faz ter consciência de quem eu sou. Que mostra que eu não estou bem, que o que aconteceu comigo, no caso Leandro mesmo, eu, lá aos 17 anos, vai continuar aparecendo. Eu não fujo disso, Zé, não dá para fugir. Clinicamente falando, não se foge. Eu tomo medicação psicotrópica até hoje e vou tomar para sempre. E eu atendo pessoas e vou sempre aconselhá-las a fazer o mesmo. É extremamente necessário, não estou dizendo que é bom. Uhum. É legal, né? Que é uma coisa que a gente publica. Uhum. Estou agora tomando meu antidepressivo.
Não, a gente publica até porque a gente publica o que pega bem. Estou saindo agora para a minha atividade física. Isso a gente publica. Você deve fazer isso de vez em quando, fala a verdade. Não, senhor. Mas a gente não publica a dor por causa das vozes. Mas, amigo, acho que a gente perder Deus de referencial seria, no fim das contas, deixar de ouvir as nossas próprias vozes que nos humanizam e a experiência com Jesus que acalma essa tormenta. Eu não diria que resolve, porque não resolve. Não é essa a ideia. Nós estamos na finitude, mas acalma esta tormenta. Amigo, falei demais, perdão. Ótimo, foi bom demais. Eu comungo com você, eu comungo, nós estamos na mesma mesa usando a imagem. Eu comungo com você. Eu luto muito e acredito que nós precisamos aprender que não existe só um pote na vida, e a gente pegar todas as dores e colocar no pote da culpa é uma destruição. Há dores que não são de culpa, são dores da existência. E a dor não significa ausência de Deus. E eu comungo com você. O meu Deus é o Deus que eu encontro em Jesus, que assumiu a alma humana com voz e dor. Jesus, no Evangelho, mostra as vozes da sua alma humana e expressa as dores dessa alma. Eu me encontro com esse Cristo, eu me sinto à vontade com as minhas angústias, minhas dores, e desaprender a se culpar por sentir dor e pensar que ela diz Deus está longe, é um progresso espiritual fundamental, importantíssimo. Até porque a dor é um lugar, porque a vida dói, não há espiritualidade fora, assim, que possa escapulir da experiência da dor. E muito dela se dará na dor. Você citou o Viktor Frankl, que ele, a partir da dor, ele constrói uma perspectiva terapêutica fantástica, né? A pior dor possível, né? Pois é. E aí, amigo, você que transitou na caminhada ministerial, colheu muito disso, e agora está no ambiente clínico, e você está lidando com a alma humana. As almas se apresentam para você, né, com a sua aparência física, e desatar os nós para o aparecer, você sabe melhor do que eu que às vezes é um caminho mais longo do que se imagina. Muito ao bom. Cuidar, amigo, das almas, ao cuidar das pessoas que sentem dor, que a alma dói, ao ouvir a voz dessas almas, você tem encontrado mais Deus? Uau, que pergunta! Eu até me emocionei um pouco, perdão. Que bonito. Eu sou chorão, você sabe disso, né? Você me conhece há bastante tempo, amigo. Puxa vida. Sim, sim. Eu digo isso com muito respeito, porque acredito que foi possível, às vezes a gente não sabe se conseguiu comunicar inteligivelmente, adequadamente e tudo mais. Eu digo isso com muito respeito. Na minha trajetória, na minha experiência, eu costumo... algumas pessoas perguntam para mim, por que você deixou de ser pastor, né? E eu entendo a pergunta das pessoas, mas ela não faz sentido para mim. Porque, para mim, a experiência pastoral ela é vocacional e eu sinto a minha vocação pastoral mais ativa em consultório do que ela esteve como pastor função numa igreja local. Eu digo isso com muito respeito, porque eu sei da importância de um pastor atuando numa igreja. Você está fazendo isso numa igreja que você conhece desde 1990. Então, assim, uma história gigante, maiúscula. Portanto, você sabe a importância dessa experiência. Acontece que nesses 20 anos de trajetória em que eu estive em igrejas pastoreando,
algumas das funções a serem exercidas na atividade pastoral, elas tocavam menos a minha alma, ou algumas delas tocavam nada a minha alma. E ao lidar com pessoas neste ambiente, em que as pessoas comumente estão fragilizadas, vulnerabilizadas, elas chegam com uma dor muito latente, patente, perceptível, aí a gente encontra Deus com força, Uzi. A gente encontra Deus demais, meu amigo, porque a manifestação mais clara de Deus está na dor, para mim. Faço de novo voz com Eclesiastes. A sabedoria está onde o luto está. E a sabedoria não está onde a alegria está. Eu nunca me senti tão tocado por Deus, inclusive, em contato com pessoas que não acreditam do nosso jeito. E eu estou muito encantado com isso. Uhum. Com pessoas que têm outras expressões ou outras leituras da experiência com a fé ou da experiência, me permita dizer, com a espiritualidade. Então, como a espiritualidade, ela é... Claro que quando a gente usa ou a espiritualidade ou a percepção mística, a gente cai num campo instável, receoso, perigoso. Mas, meu amigo, não há dúvida de que, como nós, quando estamos no ambiente religioso, já temos a priori determinadas expectativas de modus operandi, num ambiente como o meu isso não acontece. Num ambiente como esse aqui, ó, eu estou aqui no meu consultório, meu cantinho, cara, é na minha própria casa. Puta, um ambiente que é literalmente, use uma sala de estar, sabe? Eu já estou começando a ter atendimentos presenciais, mas a grande parte, assim, a maioria dos meus atendimentos são à distância. O que eu tenho encontrado são pessoas que me fazem ver Deus, experimentá-lo. Eu estou numa fase que eu ando chorando pra caramba com as pessoas que eu atendo. Zé, eu lido com ideação suicida e você sabe o que isso representa quando eu tenho uma chance de ajudar uma pessoa a escapar disso, sabe? Tem uma banda que eu adoro, você sabe que eu sou metal, né? Você sabe disso muito bem, né? Tem uma banda que eu adoro, americana, chamada Disturbed, é banda de metal, que a maioria não vai curtir, mas esta banda fez uma canção ano passado chamada A Reason to Fight, que é um grito contra o suicídio por causa da depressão e da adicção. O meio artístico, a morte do Robin Williams, ali em 13 ou 14, como o Robin Williams foi um ator hollywoodiano muito respeitado, a morte dele aumentou assim, impressionantemente os índices de suicídio após esse episódio. Então, esta canção é uma canção que chama a continuar lutando pela vida. Quais são as razões para continuar lutando? Zé, a experiência com Deus precisa ser uma razão não só norteadora, mas sustentadora. E o que muitas vezes eu encontro é que e o Freud encontrou muito isso, e eu estou muito freudiano hoje, eu nem sabia que ia ser tanto assim. Eu nem sou tanto, porque eu não sou psicanalista, é que eu amo a perspectiva psicodinâmica, né? Mas ele falava que muito na base da neurose humana estão elementos religiosos. Então nós não podemos permitir que a experiência com a fé e com Deus na vida seja central nas nossas neuroses. E aí eu luto hoje para fazer as pessoas saírem deste lugar, saírem desta condição. Maravilha. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, desde aquele caso agora, nesta semana, em Minnesota, Minneapolis. E acho que nós todos vimos a fotografia do policial com o seu joelho no pescoço da pessoa.
Zé, a impressão que eu tenho que é assim que pessoas estão vivendo a fé. Pressionados daquele jeito, asfixiados, morrendo de asfixia, porque para eles a fé não liberta, né? A fé oprime. Aí quando a gente começa a atuar nisso, aí dá para encontrar Deus com força, sabe? Uma experiência que faz a gente se converter e converter outra vez e sentir essa metamorfose ambulante, né? E sentir, metamorfose me fez lembrar Kafka, essa metamorfose ambulante, porque no fim das contas, citei Raul Seixas aqui, né? Então, no fim das contas, amigo, eu tenho experimentado mais Deus e de Deus por causa do quebrantamento que a experiência psicoterápica produz, porque ela é uma experiência que faz as pessoas diminuírem as resistências, amenizarem as proteções, baixarem a guarda. E quando elas baixam a guarda, aí a gente pode experimentar uma espiritualidade sem necessariamente falar de fé. Às vezes que mais me encantei com a experiência da espiritualidade foi quando a gente não estava necessariamente falando da Bíblia, mas falando da vida, falando da alma, falando de amor. Se tem uma razão para a gente continuar lutando, é amar. O Zé é amar. O amor é o que faz a vida valer a pena. Você sabe disso, você é avô, você sabe disso. O amor é o que faz a vida valer a pena. Ter pelo que lutar significa amar. E aí, mais do que nunca, a gente pode ter uma experiência verdadeira e acredito que espiritual. Amigo, que tempo espetacular. Obrigado. Para quem está nos ouvindo, normalmente o que a gente faz? A gente tenta elaborar questões para trazer, e aí eu mandei umas questões para o Leandro. Leandro, podemos discutir, mas o que a gente fez foi atropelar as questões, porque o papo ficou muito mais interessante. Elas ficaram de lado, né? Verdade. Nós poderíamos, inclusive, cooperar com outros caminhos, mas nós tomamos esse, que foi fabuloso. Creio que você nos presenteou, amigo, com um destrancamento da janela, assim, olhem para a alma é isso, a alma, ela chora, ela dói, mas ela é alma, ela é bela, a vida é a alma, né? Isso foi muito especial, muito precioso, eu quero te agradecer demais. Obrigado, Zé, obrigado. Te ver, te ouvir tudo isso, e sei que para todos esses que estão aqui com a gente, na nossa live, estamos aqui nesse momento com 106 pessoas, espetacular isso. Especial. Tamanho, o carinho e a importância de quem você é, do seu ministério por aqui, do seu trabalho como psicólogo, como pastor. Amigo, que Deus continue abençoando muito você e que a gente tenha muitas mesas como essa, para a gente comungar, para a gente deixar as vozes da alma e as dores da alma serem trocadas. Faz um bem enorme. E eu te entrego a palavra para você concluir como você quiser. Já te agradeço muitíssimo. Muito obrigado, meu amigo, por me convidar. Eu já lhe disse o quanto eu me senti feliz por causa da nossa história. Para nós, Vitória tem uma marca indelével. E quando falamos em Vitória, falamos em IBPC. Marcou nossa vida profundamente. Agradecer de todo o coração por estarmos juntos, que é de uma preciosidade. Quanta coisa especial nós vivemos juntos. Que vontade de partilhar momentos como os que já tivemos, né? Então, por favor, transmita um beijo à Ângela, muito carinhoso, e a todos os seus queridos. Transmita um beijo à IBPC. Tem algumas ou diversas pessoas da IBPC aqui conosco nesse momento. Muitas. Recebam o nosso beijo carinhoso. Não se esqueçam de nós, por favor. Estamos geograficamente mais distantes, mas na história marcado assim no coração para sempre, tá? Obrigado pela oportunidade. Foi singelo, foi um bate-papo, mas me senti em casa.
que é sempre mais especial. Obrigado de coração. Um beijo, meu amigo. Obrigado a você. A Beijo, gente amigo. nos falando. Obrigado a todos que estiveram conosco. Beijo para Cláudio. Carinhosíssimo. Beijo, beijo. Beijo de coração. Beijo para todos que estão conosco. Beijo, valeu.